Antônio Vicente Martins e Nestor Rain e Antônio Vicente Martins. Doutor Antônio Vicente Martins, boa noite, me ouve bem? Boa noite, Farid, tudo bem? Te ouço límpido e cristalino, aqui como as águas do Jacuí, lá em Cachoeira. Que maravilha, né? Ah, Cachoeira, bela Cachoeira. Uma boa noite pro Nestor também. Me ouve, doutor Nestor? Ouço alto e claro o Farid Germano Filho e quero te transmitir um abraço também ao amigo Antônio Vicente e aos ouvintes, principalmente muito interessados nesse excelente pleito eleitoral nessa noite de sexta-feira. Deixa eu perguntar então, quem quer começar? Olha, pode ser eu, pode ser o Nestor também, não tem problema nenhum. O que o senhor acha, doutor Vamos Nestor? fazer aqui uma conversa e não um debate. Para o ímpar eu acho que não dá para fazer, né? Porque ficaria comprometido, né? Então tá, vamos lá. Vamos dar o lugar para quem tem mais tempo e experiência de Grêmio, que é o meu querido amigo Antônio Vicente. Eu ia fazer uma maldade e ia dizer, pode começar pelos mais velhos, começa pelo Nestor, mas então pode ser por mim mesmo. Então nos diga por que Homero Bellini Júnior deve ser o presidente do Grêmio, doutor Antônio Vicente Martins. Olha, Farid, a defesa que nós fazemos da candidatura do Homero, a defesa em cima de acreditarmos num projeto bastante claro que o Homero já apresentou há mais de 2 meses e vem buscando discutir esse projeto com o torcedor e com o associado do Grêmio. É isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar em cima de um projeto, em cima de uma visão da importância da renovação que o Homero representa e que pode aí colocar na prática tudo aquilo que a gente vem defendendo ao longo do tempo. Falando em profissionalismo, em aprofundar o profissionalismo dentro do clube cada vez mais, em ter um controle efetivo de despesas dentro da gestão, em retomar um caminho de vitórias no futebol. E acho que por tudo isso e por estar embasado em cima, volto a dizer, desse projeto bastante bem escrito e bem elaborado e bem trabalhado pelo Homero, é que eu acredito que essa é a opção que eu fiz de ter o candidato Homero Bellini Júnior. Doutor Nestor Rain, por que Romildo Bolzan Júnior deve ser o presidente do Grêmio? Bem, com todo e com o respeito máximo que tenho à figura do meu, vamos dizer agora, nesse momento, adversário político, mas amigo pessoal, Homero Bellini, penso que o Romildo Bolzan tem a aportar para o Grêmio no próximo biênio, se assim entender o eleitor que amanhã irá às urnas. Ele tem no seu passado uma experiência administrativa importante que o credencia. O fato de ele ter renunciado à sua vida política, hoje ele seria um suplente de senador, e ter se afastado da cena política para dedicar-se integralmente ao Grêmio. O fato de se projetar para o futuro uma gestão forte no futebol, agora com o atual presidente Fábio Koff atuando somente no futebol, com o Duda Crespi, que foi o último presidente que nos deu um título importante, com o concurso do Filipão, que ontem abriu essa vontade de continuar trabalhando com aquele que com quem ele tem uma grande afinidade, e porque agora, ao que tudo se prenuncia com esta possibilidade de nós readquirirmos o controle da administração da Arena, nós teremos no Romildo Bolzan uma pessoa capaz de equipar aquele estádio dos meios necessários para que ele seja rendoso, para que ele seja usado com intensidade e para que ele seja, vamos dizer assim, uma alegria dos gremistas passar dessa aflição que foram esses 20 meses, com uma série de problemas que se encaminham agora para uma solução. É por essas qualidades da chapa e não por achar que o outro candidato não tenha também qualidades, mas achamos que esses predicados que o Romildo Bolzan apresenta o credenciam para ser o presidente do Grêmio. Então eu vou deixar os amigos e os nobres gremistas e ilustres gremistas conversarem um pouquinho. Eu vou colocar dois assuntos, tá? E vocês conversam, por favor, e o ouvinte está muito interessado em ouvir.
Primeiro, o doutor Romildo teria chamado, eu não ouvi, mas li, o doutor Homero de Colorado. E o doutor Homero, quando do anúncio do presidente Fábio Koff da Arena, disse que era uma postura de eleição, que era uma artimanha de eleição, que não tinha nada escrito, nada comprovado, e que não valia absolutamente nada. A palavra com os senhores. Aquele pau, Antônio Vicente Ferreira, que eu falo depois. Não, Farid, eu acho o seguinte, ó, eu acho que o debate eleitoral ele é sempre duro, ele é sempre rico, duro no sentido de ser rico, né? E de confrontar ideias e confrontar projetos. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que procurar confrontar projetos. Nós temos um projeto, apresentamos o nosso projeto tem 40 páginas. Eu sei que o Nestor mesmo faz algumas restrições ao nosso projeto, não no mérito, né, Nestor? Mas sim de que projeto é uma coisa que pode ser apresentada, mas que efetivamente não tem nenhuma garantia, mas de ser feito, porque na última eleição houve a apresentação de um projeto, e esse projeto não foi implementado na sua integralidade, né? Não estou dizendo que é fácil, que é difícil. A gente que passa por dentro do Grêmio também já viu o meu querido amigo Nestor fazer referência a isso. A gente que passa por dentro do Grêmio sabe que as coisas são difíceis, né? Que muitas vezes a gente planeja e vê que não acontece exatamente como planejou, enfim, e isso acaba dificultando. Mas nós apresentamos o projeto e queremos discutir exatamente o projeto. Às vezes alguém faz uma referência, erra um tom, como talvez o Romildo tenha errado quando chamou o Homero de Colorado, ou quando fez uma alusão de que o Homero parecia um Colorado. Enfim, isso são coisas que acontecem, mas eu acho que os atores políticos do debate não têm que se preocupar com esses embates que acontecem. E sim tem que se preocupar em debater as ideias, os projetos, o que nós pensamos, quais são as nossas propostas para os diferentes setores do clube, para as diferentes áreas que o clube tem, que são fundamentais para que o Grêmio possa estabilizar e possa reencontrar o caminho de vitórias, que é o caminho que todo torcedor tem certeza que busca. Fale mais um pouquinho, caiu a ligação do Dr. Nestor. Então vamos aproveitar, já que o Nestor não está no ar, vamos aproveitar, então. Então fale, fique à vontade, o tempo é seu. Voltou, doutor Nestor. Voltou, doutor Nestor. E aí, doutor Nestor? Bem, em relação à questão dos chamados projetos, eu ouvi atentamente, e essas são as partes que interessam, né, nessas discussões da política. E acho que há muitas proposições do projeto do Homero são perfeitamente factíveis, são propositivas, são proativas e tem que ser levada em consideração se acaso o Romildo venha a vencer esse pleito. Se o Romildo não vencer o pleito, acaso vença o Homero, tenho certeza que pela grandeza desses dois gremistas, e diferente de outras eleições carregadas de um passionalismo, de emocionalismo, do qual esta eleição não se reverte, todos terão que levar em consideração a colaboração dos gremistas, e que são colaborações importantes. Essas questões de Colorado, de que o projeto do estádio tem isso faz parte da pugna eleitoral, também não é um passeio de moças, né? Então, evidentemente que as pessoas, por vezes, falam isto ou aquilo. Mas eu acho que nós temos aí, em relação, por exemplo, ao estádio, uma questão muito relevante, e evidentemente está em discussão se a hora para fazer o encaminhamento das linhas mestras do negócio, que será apreciado, rejeitado ou não pelo Conselho Deliberativo do Grêmio, se isso teve proveito eleitoral ou não teve. Isso o eleitor vai julgar se esse era o momento ou não era o momento. Mas, na verdade, era um anseio de todos os gremistas e uma pressão muito grande. As questões dos projetos que todos que querem galgar uma posição no Grêmio enfrentam quando chegam frente ao poder, existem os problemas. Eu posso citar alguns.
na eleição que passou, nós tínhamos uma tratativa muito forte com um jogador uruguaio, jogador de defesa, e o técnico que tinha 101% da preferência dos gremistas e da própria Mídia Gaúcha, achou que esse jogador, que era o Lugano, que não valia a pena, que melhor era trazer o Cris. Bem, eu não posso trazer um jogador com quem o treinador se sente mal e acha que é um ex-jogador. Bom, você tem que rejeitar. Você quer estabelecer um fundo de investidores. Aí você vê uma turbulência no Grêmio, porque nós apanhamos um estádio, isso depois foi reconhecido à unanimidade pela autorização que o Conselho do Grêmio deu ao presidente Fábio Koff para negociar um novo contrato, que aconteceu também muito por auxílio do Conselho Deliberativo, não é? Encontramos uma situação caótica do ponto de vista do nosso estádio. Hoje, graças a Deus, já resolvido muito bem, e agora com a possibilidade de retomarmos a administração. Eu quero dizer que os projetos a gente tem, é importante dizer quais são, mas quando a gente parte para a implementação, a gente encontra obstáculos aqui e ali. Isso é absolutamente normal e acontece para todos os que postulam e que chegam ao poder no Grêmio. Deixa eu só eu meter minha colher aqui de demetido nesse papo de dois ilustres gremistas. Eu acho que nem Cris nem Lugano, dois ex-jogadores de futebol, mas muito bem, gosto não se discute. Só na minha opinião, dois ex-zagueiros que foram zagueiros, o Lugano extraordinário e o Cris um zagueiro apenas mediano. Doutor Antônio Vicente. Olha, eu até divirjo um pouco, assim, quanto aos jogadores, né? Isso foi só uma pequena observação minha. Não, nem quero. É exatamente para isso que é importante, né? Eu acho que o Lugano seria uma contratação que seria um jogador que poderia ajudar muito, poderia contribuir. Não só pela capacidade dele, técnica, né, quanto pela própria liderança dele. Eu há poucos dias vi uma entrevista do Lugano, se eu não me engano, na ESPN, que ele exatamente deixou bem clara assim, a sua liderança, o seu olhar sobre o futebol, sobre as coisas que envolvem o futebol, sobre o seu caráter. Ele faz referência, por exemplo, perguntam para ele se ele em algum momento voltaria a jogar no Uruguai. E ele disse que ele tinha sido capitão 10 anos da seleção uruguaia e não voltaria a jogar no Uruguai porque ele romperia uma relação de amor, digamos, de toda a torcida uruguaia com ele, pelo menos 50% da torcida uruguaia, se ele optasse por um dos grandes do Uruguai. E também respondeu, inclusive, a questão de que tinha sido sondado por clubes no Brasil, mas que ele tem uma relação também muito forte com a torcida do São Paulo, né? E que ele teria muita dificuldade em voltar para o Brasil que não fosse para um clube como o São Paulo. Para o São Paulo propriamente dito, né? Inclusive foi perguntado se ele tinha, se era o Grêmio, eles falaram em dois clubes, Grêmio e Atlético Mineiro, e ele disse que não iria nem falar em nome. Mas enfim, eu acho que são aí opções que são feitas pelo corpo técnico, pela direção de futebol, né? E acho que é importante, e esse é um debate, que a gente aprende também com a nossa participação, etc., né? De que o clube tem que ter uma convicção também nas coisas que está pensando, né? E inclusive uma convicção que possa trabalhar com os treinadores, né? E acho que, de alguma forma, o Grêmio teve algum tipo de dificuldade nesses 2 anos, exatamente por não ter uma convicção muito clara em futebol. E acho que talvez até nós também tenhamos tido outros problemas em outras gestões, na minha mesmo, de futebol, que muitas vezes acaba sendo extremamente pressionado por resultado de campo e a gente acaba não conseguindo validar, digamos, uma convicção que a gente tem e que é necessária se ter e é necessário se validar para que a gente possa ter resultado de campo depois. E a crítica que a gente faz, e é uma crítica, ela não é pessoal, eu volto a dizer, a gente no futebol, Farid e Nestor, muitas vezes
recebe uma crítica como se fosse pessoal. E ela não necessariamente não é pessoal, ela pode ser política. Quando a gente faz a ausência de convicção, é exatamente isso, de que a gestão de futebol nesses 2 anos, ela transitou entre um treinador com um perfil que nem o do Luxemburgo, que todos nós conhecemos, né? Gostemos ou tenhamos restrição a esse perfil, mas ele tem um perfil. Depois passa para um perfil de um outro treinador, que é o Renato, que também pode ter restrição ou não, né? Eu pessoalmente gosto muito dele. Passa depois para um outro perfil, que é o do Anderson, e acaba com um perfil como o do Filipão, que tem uma identidade com o clube, que tem uma relação com o clube, com o seu torcedor, mas que é um outro perfil. Então, acho que essa questão da convicção, ela é fundamental para que a gente possa ter resultados no campo. Bem, eu queria fazer evidentemente, uma revelação. O sonho da gestão Fábio Koff foi, desde a sua eleição, naquele último trimestre de 2012, foi sempre o Filipão. Porém, ao contatar com o Filipão, embora ele não tenha revelado, ele se disse compromissado com uma seleção que disputaria o Mundial. Bem, esse seria, para nós, o único nome capaz de fazer a torcida do Grêmio, que adorava o Luxemburgo à época. O Luxemburgo era idolatrado de 99 entre 100 gremistas, e por toda a mídia do Rio Grande do Sul, que não lhe tinha qualquer restrição, a gente ia conceder uma entrevista. Já contrataram o Luxemburgo, já contrataram o Luxemburgo. Então, o único técnico que nós imaginamos pudesse fazer o Grêmio, o torcedor do Grêmio, conformar-se com a eventual troca do Luxemburgo, seria o Filipão. Porém, não foi possível. Bom, acabou ficando o Luxemburgo, que vinha de um trabalho bastante razoável, feito no ano de 2012, ficou no Grêmio, tentou, fez o seu melhor, não conseguiu, e aí veio uma enorme convicção de que o Renato seria, na substituição do Luxemburgo, e sem poder contratar o técnico dos sonhos do Grêmio, que ele seria o homem para nós. E parece-me que esta convicção, dentro de um determinado foco, foi boa, porque o Grêmio foi o vice-campeão brasileiro de 2013. Alguém dirá, vice... Bom, eu imagino que seja algo razoável, na condição que o Renato pegou o Grêmio, com o plantel que tínhamos, com algumas dificuldades, algumas heterogeneidades de plantel. Para mim, a passagem do Renato no Grêmio foi extremamente bem sucedida. Depois, o próprio treinador tinha outros interesses, enfim, questões econômicas, enfim, de conveniência do Grêmio, do jogador, coisas que não compete agora falar. Aí se buscou o nascedouro das vitórias do Grêmio do passado, treinadores jovens, ambiciosos, querendo ganhar, e teve por parte de todos uma grande recepção, que era uma grande ideia, o Anderson Moreira. E, aliás, quero dizer, dos técnicos que convivi, técnico de grande boa convivência, de excelente pessoa. Não deu certo por circunstâncias gerais, e aí buscamos o treinador dos nossos sonhos, e aí aquela goleada que a seleção brasileira facilitou a vida do Filipão, porque imagino que se ele ganha a Copa do Mundo, ou se não acontece aquele problema, o Filipão teria partido para outras incursões, ou talvez, não sei se poderia aceitar um convite do Grêmio, porque ele sempre teve uma carreira internacional. Então, o Grêmio vive das suas convicções, mas as convicções também têm circunstâncias favoráveis, circunstâncias desfavoráveis para que você realize os seus sonhos. Você faz assim também quando contrata um jogador. Imagina, colhe as informações, por vezes os jogadores vêm de forma não tão badalada e se tornam jogadores utilíssimos, e outros que vêm com grande prestígio acabam, por razões também que não vamos aqui discutir a exaustão, não dando certo. Mas o futebol se faz da convicção, mas se faz também de circunstâncias. Doutor Antônio Vicente, o senhor tem uma pergunta? Faça uma pergunta para o doutor Nestor Raim, depois o doutor Nestor Raim vai fazer uma pergunta para o senhor. O Nestor, me diz uma coisa, qual é o projeto, a proposta que está sendo apresentada pelo candidato Romildo e que envolva a diminuição
diminuição do nosso déficit orçamentário, que nós tivemos um aumento, um acréscimo aí de 47% desse déficit orçamentário nos últimos 2 anos. O que poderá o Grêmio fazer para diminuir os seus custos, especialmente vinculados ao futebol? Hoje o Grêmio tem um custo de futebol aproximadamente de 10 milhões de reais por mês, né? E o que nós devemos fazer e temos que fazer para fazer uma diminuição, para fazer um controle efetivo desse orçamento ser cumprido e não precisarmos ter uma suplementação orçamentária como tivemos no último período. Bem, no último período a suplementação orçamentária ocorreu não por circunstância somente do futebol, por circunstância de uma série de situações que o Grêmio viveu, inclusive em relação a ida para o novo estádio, uma série de festa do Grêmio, uma série de situações que nós tivemos que assumir e que engrossaram o déficit do Grêmio, que depois, com venda de jogadores, esse déficit acabou diminuindo. Hoje os gastos do Grêmio, do futebol, os gastos totais do futebol do Grêmio são uma folha de 7.850.000 reais. Hoje isso... Olha, Nestor, o Homero tem repetido bastante isso, né? Que na verdade a torcida não é problema e não pode ser problema. A torcida tem que ser solução. Ela tem que ser problema para os adversários que vierem jogar com o Grêmio na arena. Quer dizer, deve ser problema para os adversários no sentido que a torcida pode empurrar o nosso time, pode fazer com que o adversário sinta o pulsar do coração gremista dentro da arena. Né? E eu não tenho dúvida de que para isso é importante que a torcida se mobilize, tenha instrumentos, as suas bandeiras, os seus trapos, enfim, que ela possa pulsar com o time e empurrar o time. Não é por outra razão, por exemplo, que no ano passado, quando o Renato assumiu o time e acabou conquistando o 2º lugar no Campeonato Brasileiro, numa reação bastante importante durante o campeonato, ao término de cada jogo, o Renato, ele próprio, ia até a metade do campo, reunia os seus jogadores e ia para a arquibancada norte para saudar os torcedores que mobilizavam o restante do estádio e que conseguiam empurrar o time, conseguiam fazer com que nós tivéssemos bons resultados na arena. Mas eu acho que é importante, sim, que a gente faça uma rediscussão disso. Acho que o projeto que foi apresentado por alguns abnegados aí, como o Saraiva e o Thiago e outros companheiros que apresentaram um projeto dentro do Conselho Deliberativo, ele seja discutido. E esse projeto, ele trata de talvez refundar o departamento auricular, extinto há muitos e muitos e muitos anos dentro do Grêmio, trata de estabelecer uma relação de utilização dessa arquibancada norte por sócios do Grêmio, né, e que sejam identificados pelo clube e que possam eles incentivar, empurrar, berrar, gritar, bater bumbo, cantar, e sem que eles possam também ter um comportamento que não seja um comportamento adequado, agressivo, desrespeitoso, num limite de uma civilidade, né? Então, acho que isso é o fundamental. A gente, quando vai assistir um jogo do Boca Juniors, sente que está vendo e sente a bomboneira. Quando a gente vai assistir um jogo, mesmo na Europa, a gente sente os estádios onde a gente está. E a gente tem que fazer isso. É inadmissível. A gente, nesse ano, aconteceu... Eu me lembro de um episódio, viu, Nestor, assim, que me marcou. Foi um jogo Grêmio e Criciúma, em que a torcida do Criciúma fazia quase mais barulho do que a torcida do Grêmio. Então, acho que a gente tem que procurar fazer essa discussão. Não tem que estabelecer nenhum tipo de privilégio à torcida nenhuma, porque, na verdade, nós todos somos Grêmio e as torcidas, elas têm que estar dentro desse projeto. O projeto que foi apresentado no Conselho, ele tem
não uma base, mas digamos assim, uma fonte inspiradora, né? No projeto que eles chamam de Muralha Amarela, né? Que é o projeto e é a torcida do Borussia Dortmund, na Alemanha, e que realmente acaba dificultando qualquer adversário que for enfrentar o Borussia Dortmund nos seus domínios, né? Eu conversei alguns dias atrás com o Tinga, que jogou lá, né? E encontrei ele num restaurante, ficamos batendo um papo, e ele fez essa referência, que talvez tenha sido das coisas mais impressionantes que ele tenha vivenciado, era exatamente jogar com aquele torcedor ao seu favor. A Arena tem equipamentos de segurança extremamente modernos, né? O Nestor sabe disso. Se você subir, Farid, lá para a central de segurança do Grêmio, você consegue fazer um zoom nas câmeras de segurança que tu vai ver a cor dos meus olhos. Então, acho que isso é uma coisa que ela é importante e que ela tem que ser utilizada quando houver algum tipo de irregularidade, algum tipo de problema. Tem que ser identificado quem estava envolvido, tem que responder o devido processo legal, tem que fazer a apuração do ponto de vista administrativo, e o clube pode e deve fazer a punição que for adequada, sempre respeitando o direito de defesa, enfim. Aí são aqueles elementos básicos, né, que a gente tem que observar também. Agora, sabe, eu acho que essa explanação me possibilita falar um pouco sobre esse tema, porque eu fui vice-presidente do Grêmio, encarregado de tratar com esta alegria do Grêmio, que é as suas torcidas. E quando eu cheguei ao Grêmio, e o apanhei de uma gestão anterior, essa questão da torcida, que não era tratada por ti à época, né? Encontrei uma torcida acostumada, alguns setores da torcida acostumado a receber subsídios, a receber ingressos, que eram comercializados, enfim, tudo isso que aflorou aí pela mídia. E procurei atender as torcidas, mas tivemos que cortar esses privilégios que nós dois concordamos são indevidos e não são passíveis de serem alcançados a torcedores que querem o seu time. E nós alcançamos as torcidas a possibilidade de usar a marca do Grêmio, vender produtos, roupas, camisetas, faixas, e com o fruto da venda desses recursos, as torcidas poderem se estipendiarem para viagens, para uma série de gastos que uma torcida tem, e dar-lhes conforto e segurança no estádio. Quando o Renato ia saudar o time, a torcida do Grêmio, ao final dos jogos, encontrava, desculpe fazer essa autolouvação, não é isso, mas é para repor as coisas, encontrava um vice-presidente do Grêmio, pelo menos em 8 jogos consecutivos, depois de alguns jogos intercalados, assistindo de pé os jogos na geral, para garantir a entrada de instrumentos no jogo. Eu fiz isso durante pelo menos 11 jogos. A possibilidade de alguma torcida entrar com instrumentos em campo o avalista era eu, sou eu. Eu tinha que estar ali para que os instrumentos pudessem ingressar no gramado. Entretanto, nós tivemos os problemas também bastante conhecidos pela mídia, pelos quais o Farid, que está aí mediando o nosso debate, ele comentou isso largamente, conhece essa questão profundamente. Então eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que reorganizar as torcidas, mas deve ser empregado algum rigor no sentido de que a delícia que é torcer pelo Grêmio também vem acompanhada de uma responsabilidade. O Grêmio, nesse episódio em que 4 pessoas lhe rogaram ofensas racistas, o Grêmio acabou condenado pelo tribunal por uma reincidência, por um fato que não adveio das torcidas organizadas, veio daquele local, mas que num jogo posterior se cantou um cântico, etc. e tal, para desafiar a instituição Grêmio. Então, as torcidas têm que ter o seu tratamento equânime, o seu tratamento correto, o seu tratamento exato, mas as torcidas não são mais importantes que a instituição Grêmio. O Grêmio
está acima disso. E do trabalho que fiz, colhi um bocado de incompreensão. Não souberam lidar com os íntias que alentam o estádio, mas eu quero lembrar que se é verdade que os íntias, e não são todas as organizadas, alentam o jogo, mas também nos criaram problemas que, trouxeram para o Grêmio dificuldades quase que intransponíveis. Então, o próximo presidente terá que ter muita sabedoria, como tu referiste aí. Nós temos que implementar esse projeto que a atual gestão, inclusive, encaminhou documentos oficiais para o Borussia Dortmund, para pedir as informações, enfim, documentos vertidos para o alemão, para nós nos aberberarmos desse conhecimento, mas vai ter que ter essa sabedoria de que esse tratamento venha acompanhado de responsabilidade. Então, queria só deixar bem marcado essa questão, para não dizer assim, a atual direção do Grêmio abandonou as torcidas ou coisa parecida. Eu, pessoalmente, acompanhei de pé jogos do Grêmio lá para avalizar e para garantir a presença de instrumentos no estádio. E tivemos, em troca disso, alguns problemas, mas eu acho que isso faz parte do futebol, nós temos que estar, atentos a isso tudo, responder a isso, mas, sem dúvida, são algumas coisas que me incomodaram um pouco nessa minha passagem pelo Grêmio, mas eu, dentro de alguns meses, eu serei passado, voltarei às arquibancadas e serei um torcedor. Mas foram coisas que me incomodaram, essa incompreensão com o meu trabalho. Eu tenho uma colocação a fazer a cada candidato, cada representante, cada chapa, né? Nós dois não somos candidatos, né, Maria? Não, mas são representantes de dois ilustres candidatos, né? Não tenha dúvida, dois ilustres gremistas. Doutor Antônio Vicente Martins, o senhor acha correto a presença de integrantes da geral no Conselho do Grêmio? Desculpa, Farid, cortou aqui. O senhor acha correta a presença de integrantes da geral, uma torcida, e aí vai uma opinião muito pessoal minha, que mais foi notícia nas páginas policiais do que nas páginas esportivas do Grêmio, no Conselho Deliberativo do clube? Olha, Farid, daí eu não posso me posicionar a respeito disso sem fazer uma referência de que estes integrantes da geral, eles foram guindados a representantes do Conselho Deliberativo, ou foram guindados à condição de conselheiro em processo eleitoral escolhido pelos sócios do Grêmio. E eles são sócios do Grêmio. Então, eu não entro nessa seara, entende, de fazer esse juízo. Acho que pode fazer esse juízo, pode achar que, por exemplo, dentre esses representantes da geral, há um ex-secretário de Estado. O conselheiro Rogério Porto, ele é ex-secretário de Estado, foi secretário de Estado do governo Ieda Crucius, ele era secretário da irrigação do governo do Estado. Né? Então, e ele é um dos representantes, tá, que foi indicado pela representação do Grêmio da torcida. Eles participaram do processo eleitoral. No último processo eleitoral, 4 deles entraram como membros titulares, né? Na chapa que tinha uma composição bastante ampla, né? Que tinha uma representação, que tinha o nosso nome, tinha o nome do MGI, mas tinha também o movimento Grêmio Imortal, que é base de apoio do presidente Fábio Koff, e também é integrante da candidatura do Romildo. Então, eu acho que, por vezes também, isso também nos chateia, como disse o Nestor, nessa discussão, como se o Homero fosse responsável pela entrada do fulano, Beltrano, Ciclano. Não, foi uma composição política, nós apresentamos uma chapa que era bastante ampla, como eu disse, quer dizer, o primeiro nome da lista era o Homero, o segundo era o Marcos Hermann, que é vice-presidente do presidente Fábio Koff e que é candidato a vice-presidente do candidato Romildo. Então, nós não fazemos esse juízo de valor. O que nós achamos é o seguinte: se um conselheiro, qualquer conselheiro, se comportar equivocadamente dentro do estádio, há que se identificar esse conselheiro, ou se comportar inadequadamente numa reunião de conselho, que seja, né? E a gente sabe que as reuniões de conselho às vezes são tensas, né? Esse conselheiro tem que ser identificado
tem que ser aberto o devido processo administrativo contra esse conselheiro, e aí ele vai ter o direito de defesa, e aí o Conselho Deliberativo, a Comissão de Ética e o Conselho Deliberativo poderão puni-lo e poderão, inclusive, excluí-lo, não só do Conselho, como do quadro social. Acho que é isso. O que nós temos que tratar é no caso concreto. Como o Nestor disse, o Nestor mesmo assistiu no exercício das suas atribuições, e acho que ele estava tentando defender os interesses do Grêmio quando assistiu o jogo lá e foi o avalista para a entrada de material para os torcedores poderem torcer pelo clube. É importante que a gente diga que qualquer coisa que acontecesse lá, eu não posso debitar ao Nestor, entende? Não posso debitar também a 4, 5 mil pessoas que assistem o jogo atrás naquele setor, né? Como se tiver uma briga, sei lá, eu assisto o jogo na cadeira dos gramados, tá? Mais ou menos atrás do banco de reservas do time adversário do Grêmio, tá? Bom, se der uma briga ali, eu não tenho nada a ver com isso, entende? Não sou eu. Se tiver um maluco ali, como teve, se eu não me engano, em algum jogo do Grêmio, que eu não me lembro qual é o jogo, talvez o Nestor possa até me ajudar nisso. Mas teve um torcedor do Grêmio que numa saída de um adversário xingou o cara e falou palavrões, ou até, talvez até tenha se dirigido de uma forma ofensiva, fazendo injúria racial e tal, a um jogador que estava saindo do campo. Foi o Paulão, acho. Foi no Grenal, foi no Grenal, Paulão do Inter, zagueiro. Foi no Grenal, quer dizer, o torcedor aquele ali estava no setor que eu sento, Farid, não estava na geral. Entende? Ele teve uma atitude inadequada, uma atitude repulsiva, tá? Mas ele estava num setor que é um setor que tinha mais 2 mil. Eu mesmo sento ali perto daquele episódio, né? Então, não, a gente tem que identificar quem faz, e a partir da identificação de quem faz, fazer a devida repressão. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Agora, é evidente que os líderes ditas, né, de uma torcida, eles têm que ter a responsabilidade na condução dessa torcida. Eles não podem ser inconsequentes, tá? No sentido de provocar algum tipo de prejuízo para o clube, né? E o prejuízo, Farid, não é nem só o prejuízo que nós acabamos sofrendo agora com a nossa, com esse julgamento aí do STJD, tá? Que acho até que foi injusto e exagerado com relação ao Grêmio, certo? Que eles não fariam esse julgamento se tivesse envolvido uma torcida do Corinthians, como não fizeram, como já não fizeram. Quer dizer, a torcida do Corinthians acarretou a morte de um torcedor na Bolívia e não teve nenhuma punição. A torcida do Santa Cruz acarretou uma morte de um torcedor adversário por jogar um vaso sanitário na cabeça do cidadão e não sofreu nenhum tipo de punição, né? Então, é uma violência muito maior do que aquela torcedora fez, repulsiva a atitude dela, não estou entrando nesse mérito, tá? Mas, então, houve um julgamento que teve um caráter, sim, político, um caráter de talvez até exemplar do ponto de vista das outras torcidas, etc., né? Acho que isso é um elemento essencial, a gente tem que pegar e punir. Agora, muitas vezes, o Farid, Nestor, não é nem a questão do cara fazer um ato violento, mas a própria imagem do clube fica maculada, e eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, tem que dialogar, tem que criar esse diálogo. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou falando isso, tá? Nem estou imputando a uma inépcia que tem havido por parte da gestão. Sei que o Nestor é um cara comprometido, sei que o Nestor sempre se esforçou, tem uma história do ponto de vista da defesa desses interesses, do interesse do Grêmio, mas que efetivamente nós não conseguimos construir, não conseguimos estabelecer de uma forma que fosse boa para o clube. Agora deixa eu perguntar para o doutor Nestor. Caiu de novo? O doutor Vicente me ouve? Eu estou te ouvindo. O seu celular... Eu e o Nestor moramos perto, viu? Então pode ser aqui. Talvez tá seja a marca do celular, viu?
a marca do celular, a operadora, né? Mas um dia, daqui uns 40 anos, o celular vai ser bom nesse país, João. Vai ser o 6G, alguma coisa assim. Não funciona nem o 3G, bom, mas deixa assim, senão daqui a pouco... Voltou o doutor Nestor, tá me ouvindo, doutor Pior Nestor? É que eu estou no telefone convencional. Tá no convencional ainda? Barbaridade. Mas eu queria fazer um comentário sobre esse tema aí das Depois eu quero lhe torcidas, fazer uma pergunta e vou deixar o doutor Vicente também fazer um comentário. Pode fazer, doutor Nestor. Não, eu queria dizer o seguinte, nessa questão aí primeiro do caso Paulão. No caso Paulão, o jogador que já havia prestado serviços ao Grêmio, ele, no seu depoimento no tribunal, disse, olha, isso foi uma pessoa que enlouqueceu e me xingava desvairadamente. No mais, os gremistas me tratam bem e com respeito, aliás, como deve ser e como 99,9% dos torcedores se comportam. Entretanto, em que pese isso, em que pese a legislação dizer que para punir um clube precisa identificar a pessoa e somente é punido quando há um número expressivo de pessoas, o Grêmio acabou sofrendo uma condenação. No caso daquela moça e de toda aquela história, isso foi uma condenação iníqua, nojenta, rasteira, de um tribunal que desonra o desporto brasileiro, que é o STJD, que tem lá o Paulo Schmidt, que confunde carranca com autoridade, e que acha que tem que punir todo mundo, a não ser os clubes que são mais protegidos, né? Então isso já disse lá em rede nacional, PSPN, para todo mundo. Agora, é necessário esclarecer essa questão aí do Marcos Hermann. O Marcos Hermann se elegeu numa coalizão de vários movimentos do Grêmio. Agora, o movimento que o acolhia para voltar e renovar o seu mandato de conselho não fez essa proposta de incluir integrantes de organizados. Ele conversou comigo, me disse que nunca fez esse tipo de proposta e que entre uma coalizão de movimentos, os movimentos têm propostas as mais variadas. Então é importante tirar da pessoa do Dr. Marcos Hermann esta responsabilidade que diz respeito com a inclusão de torcidas organizadas. E eu, particularmente, acho que as pessoas, desde que se comportem devidamente, pessoas populares, pessoas que vêm do seio da torcida, podem, desde que foi frisado aí pelo Antônio Vicente, se portem bem e estar lá. Agora, o que não pode é se utilizar o Conselho do Grêmio para pressionar, para receber vantagens indevidas. E aí cometem esse tipo de erro, encontram defensores que por força de aglutinação de votos se aliam a esse tipo de pleito, não é? Como acontece lá no próprio Grêmio, não é? Isso é que não pode acontecer. Agora, de per si dizer fulano de tal não pode pertencer ao Conselho do Grêmio, eu acho que é um elitismo sem sentido e não tem por que isso acontecer. Agora, é importante frisar que a gestação dessas fileiras maiores de torcidas organizadas junto ao Conselho do Grêmio não foram obra, nem tiveram o aval, a concordância do candidato à reeleição a vice-presidente do Grêmio, o Marcos Hermann. Ele precisa esclarecer isso, porque isso tem dito em vários debates, e não confere com a realidade política do que ocorreu. E acho que quem vamos dizer assim, tem o voto e o apoio das torcidas organizadas deve assumi-lo. Dizer, olha, eu assumo com os defeitos, com as qualidades, com a quantidade do voto, com todas as questões, e tentar transformar essas pessoas que não têm um comportamento consentâneo com os interesses do Grêmio em pessoas que colaborem com o Grêmio. Agora, senão, as coisas ficam realmente muito difíceis, mas eu aguardo a sua pergunta aí, Farid, que você gostaria de fazer a mim. Gostaria de fazer, doutor Nestor Rain, e aí eu vou pedir o comentário do doutor Antônio Vicente Martins. Com todo o respeito que eu tenho ao Beto, que é o homem responsável, é um dos grandes homens de marketing do Rio Grande do Brasil, mas por que foi tão ineficiente o marketing do Grêmio nesses 2 últimos anos? Não sei se amarrado à OS, amarrado à Arena, amarrado sabe-se lá quem, mas o Grêmio, puxa vida, não é adesivando o aeroporto na Copa do Mundo que pode dizer que foi um grande lance de marketing, ou uma hamburgueria 10 dias antes de uma eleição. Eu pergunto para o senhor, ganhando o Dr. Romildo Bolzan, o marketing vai ter, por exemplo, condições de auxiliar no próprio pagamento
da Arena, que o Grêmio diz que está comprando e que vai ter uma despesa mensal bastante elevada, doutor Nestor Rain? Olha, em primeiro lugar, eu quero discordar de que o marketing do Grêmio foi mal. O Beto Carvalho foi escolhido o melhor profissional de clubes em marketing no Brasil. Com todo respeito ao Beto, mas então os clubes estão muito mal de marketing. Bom, mas isso é uma questão de opinião sua. Agora, há uma aferição de trabalho, ele compete com pessoas de grande relevo, de grande trabalho prestado aos marketing. E é meu amigo Beto, só deixar bem claro. Vocês noticiaram na Grenal, como não poderia deixar de ser, ele escolhido como profissional de marketing dos clubes de futebol brasileiro de primeira divisão, o melhor deles. Então ele não pode ter sido essa desgraça, esse raio que se quer dizer. Só um minutinho. E ele não adesivou seu aeroporto, o Grêmio, e faz parte do trabalho do departamento de marketing, é o terceiro clube no Brasil que mais fatura em licenciamento. Só um minutinho. Então não é esse diabo que se quer pintar. Não, mas não é então diabo. A versão do fato diabo, não pode ser maior que o fato. Não falei em diabo, doutor Nestor. Não falei em diabo. Não, eu estou fazendo uma força de expressão, Farid. Até porque eu gosto muito do Beto. Beto Carvalho é meu amigo. Ele não pode ser pintado como um profissional ineficiente. A gente não, pode dizer assim, pelo o contrário. marketing do Grêmio tem que melhorar, o marketing do Grêmio tem que fazer outras coisas. Agora, veja a situação do nosso Beto Carvalho. O Grêmio num conflito aberto com a construtora que fez o novo estádio do Grêmio. Mas aí foi minha pergunta. Necessário, porque essa foi minha pergunta. Com carinho e com flores, o negócio não anda bem. Então tivemos que estabelecer um conflito bastante forte. Então o sujeito que está lá no marketing fica impedido, por força dessa circunstância, de fazer uma campanha de sócio, de dar maior carinho para o torcedor do interior, de fazer todas essas questões que agora, com a retomada da administração da Arena pelo Grêmio, que o administrará integralmente em todos os seus espaços, ele poderá fazer. Então o Beto teve a dificuldade de apanhar um clube num conflito com a sua casa. Então veja a dificuldade que tem um profissional para trabalhar isso. Agora, desculpe, ele não é essa ineficiência que se pinta. Mas eu não disse... um excelente profissional. Não, mas... Eu não sei se ele vai ser substituído ou não no Grêmio, mas se dependesse de mim, eu não estarei mais no Grêmio. Se dependesse de mim, eu o confirmaria, porque eu acho ele um grande profissional. Não, mas eu também... Só para que fique bem claro, eu iniciei a minha pergunta dizendo que considero o Beto um dos melhores do Brasil. Agora, e ainda coloquei, não sei se amarrado pela construtora, se amarrado sabe-se lá por quem, mas que não teve um trabalho eficiente para o Grêmio, com todo respeito. Olha, o torcedor reclama muito disso. Caiu de novo. Não, mas não é o meu agora. Agora é o do Dr. Vicente. Agora é do Antônio, foi brindado com as agora sim, depois está 3-1. Eu não estou, não leve para um lado... Não, por favor, doutor. Eu só estou dizendo que você agora apanhou o assunto na veia. É realmente muito difícil de realizar um trabalho de marketing se você não tem domínio completo da situação em relação ao que você quer fazer. Você sabe que quando começou a nossa relação com o nosso novo estádio, havia um funcionário que tinha a seguinte cultura: hoje eles vêm jogar aqui. Uhum. Você acha que é possível fazer alguma coisa sobre esse clima? Que aconteceu lá atrás, hoje é outro, o Geraldo Corrêa está lá, nós temos uma relação fluida, sólida, construtiva. Hoje a situação é diferente e essa retomada da administração do estádio vai nos dar uma condição ímpar de lançar todas essas etapas que um marketing proativo, positivo, conduz a um clube, tanto que o candidato Romildo espera praticamente aumentar em 85% o faturamento do nosso quadro social. Queria a opinião do Dr. Antônio Vicente Martins. Olha, Farid, eu acho que o marketing do Grêmio ele pode ser muito, mas muito mais propositivo. Então, é essa a visão que nós temos quanto ao marketing. Nós temos historicamente um marketing inercial dentro do clube. E é histórico isso. O que é inercial? É de que o torcedor do Grêmio, ele é um consumidor nato. Eu acho que nós fizemos uma pesquisa dentro do nosso movimento, antes de apresentar a nossa candidatura, que verificou isso. E isso embasa, inclusive,
o próprio nome da nossa chapa, que é Grêmio por Todos, né? É que o torcedor, ele não se sente, ele sente que ele dá tudo para o Grêmio e ele não sente que o Grêmio lhe dá alguma coisa. E não é o resultado de campo só que a gente está discutindo isso. O torcedor quer que o Grêmio seja por ele. Ser por ele significa ofertar a esse torcedor o carinho, ofertar a esse torcedor a possibilidade de participar efetivamente da vida do clube. Não só da vida política, de votar, etc., mas abraçar esse torcedor, fazer com que esse torcedor ele tenha a possibilidade de participar diariamente nas ações do clube. Quando a gente fala em marketing, diz que o marketing tem que ser propositivo, a gente entende que o marketing ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter ações táticas, ele tem que ter uma direção para onde ele vai. Então, mesmo considerando, Nestor, todas digamos assim, as questões preliminares da dificuldade da Arena, da impossibilidade de apresentar um plano de sócios por causa das dificuldades da Arena, nós entendemos que outras ações elas poderiam e podem ser realizadas independente disso. Ações que mobilizem o nosso torcedor no interior, que mobilizem o nosso torcedor na Grande Porto Alegre, que mobilizem o nosso torcedor quando ele não tem a possibilidade de comparecer na Arena para assistir a um grande jogo. Mas, Antônio, enfim, permita para nós fazermos intervenções mais curtas. Permita só uma pequena... para nós fazermos intervenções mais curtas, né? Como é que pode ser inercial um marketing onde o profissional responsável é o profissional do ano de todos os clubes de primeira divisão do Brasil? Como é que pode ser inercial um clube que você reconhece as dificuldades da Arena e é o terceiro clube do país em faturamento em relação a licenciamento? Como é que pode ser inercial se ele tem todas essas dificuldades e mesmo assim ele obtém esses resultados que tu mesmo... É evidente que o dirigente que está lá fica angustiado com o tratamento que se dá ao torcedor do interior, ao torcedor da capital, as dificuldades. A Arena foi se aperfeiçoando ao longo do tempo na recepção do torcedor. Agora, convenhamos, e veja bem, o terceiro profissional do ano, o primeiro profissional em termos de premiação e terceiro licenciamento contra times como Corinthians, Flamengo, times de grande número de torcedores, que tem um quíntuplo, décuplo de torcedores do que nós. Então não pode ser inercial. A gente reconhece as dificuldades da contenda com a Arena, não vai fazer uma injustiça com a pessoa. Não pode ser inercial se não tem condições. A Arena do Grêmio recebeu a BITS em março de 2014. Primeiro que a gente não faz críticas pessoais, tá, Nestor? Não costumo fazer isso. Não, mas você colocou aqui essa questão do marketing. O marketing é dirigido por alguém. Eu não vou ficar discutindo também os critérios de escolha, se foi escolhido, se não foi escolhido. O que eu estou discutindo é outra coisa. O que eu estou discutindo é projeto de marketing. Qual é a estratégia de marketing do Grêmio? Quais são as ações táticas que o marketing do Grêmio fez? Posso responder. Como o marketing do Grêmio operou diferente? Quais foram as ações diferentes? Aonde ele teve a inovação do processo? Quando a gente fala em inercial, a gente fala exatamente isso, de que tu tem uma grande marca. Quando, por exemplo, a gente discute, e isso o torcedor tem que saber também, quando a gente discute que o faturamento do marketing do Grêmio é 20 milhões, vou dar um número, eu não estou preocupado com a exatidão do número, certo? Mas aí no ano seguinte, os 20 milhões, para o torcedor saber, eles incluem o valor da venda da propaganda da camisa, do nosso patrocinador master. E qual foi a ação do marketing do Grêmio para aumentar de 10 para 11? Posso responder. Posso responder. Não, mas essa é a discussão que nós estamos falando do conceito mas eu quero dizer que tudo tu pode melhorar. O marketing da Coca-Cola pode melhorar. Não tenha dúvida, nada está pronto e acabado. Agora, só é o seguinte, aqui fica uma exclamação, que não está falando de pessoas, como se fosse o marketing do Grêmio o do Borogodó. Não é por aí. O Grêmio, por exemplo, o que o Grêmio depois que retomou uma relação cordial e de efetiva parceria com a Arena fez? O Grêmio fez tabela diferenciada para jogos. O Corinthians joga 4 da tarde com o Grêmio na Arena. Nós temos um preço. O Grêmio joga, sem menosprezo esses times, joga com o Bahia às 10 da noite de quinta-feira.
outro preço com escala para possibilitar que o torcedor vá conhecer a arena, vá conhecer até as cadeiras Gold, com preços pela metade, etc. O Grêmio, aí diz assim, mas o Grêmio só fez a adesivagem do aeroporto. Sim, mas enlouqueceu todo mundo. Mas isso é ação de marketing, ter se antecipado num ano em que o estádio não é a sede da Copa do Mundo e os visitantes estrangeiros vinham ao Rio Grande do Sul e se deparavam com a marca do Grêmio. Isso não é pouca coisa, não é uma coisa insignificante que não enalteceu o nome do Grêmio. Se o Grêmio só um de cada vez, por favor, um de cada vez, país, por favor, e tem a sua marca valorizada em 30% nos últimos 2 anos, o Grêmio não é esse lixo do marketing. Só um minutinho. O Grêmio tem importância no marketing. Posso falar? E o Grêmio, agora, como disse, importando o controle do seu estádio, o Grêmio vai ter, evidentemente, um maior faturamento, um maior destaque, porque terá liberdade para fazer as campanhas e aquilo que ele deseja. Agora, você imagina, trabalhar em 2 casas, uma aqui, uma lá, uma loja aqui, uma lojinha lá, enfim, para falar de lojas ou coisa, o Grêmio tem dificuldades naturais. Agora, compare o faturamento e a evolução do marketing do Grêmio, das verbas advindas, com os outros clubes brasileiros. A gente não pode falar solto assim o Grêmio, mas me diga qual é o outro clube brasileiro que teve, do ponto de vista do marketing, um crescimento proporcional maior que o do Grêmio? Bom, Nestor, assim, nós temos visões diferentes com relação a isso. Isso não é nenhum problema. Tudo bem. As nossas visões são bem concretas e são diferentes. Quando a gente fala que, por exemplo, as ações de marketing, elas têm que ter uma estratégia geral de marketing, elas têm que ter ações táticas, eu estou dizendo para ti, do meu ponto de vista, evidentemente, e tu pode dizer que eu estou errado, mas que, por exemplo, quando tu propõe a adesivagem do aeroporto de Porto Alegre para a chegada de um contingente expressivo de torcedores do mundo inteiro para acompanhar a Copa do Mundo, tem que ter uma consequência disso, tem que ter uma ação tática acompanhada disso. Não adianta botar essa adesivagem quando esse cara não vai depois poder ter acesso e consumir produtos do clube, porque o clube não fez uma ação de marketing consequente, porque o clube daqui a pouco não botou na Avenida na Avenida Borges de Medeiros, no caminho do gol, onde era feito aquelas festas todas, todo o caminhar, não botou um caminhão para vender produtos do clube. Mas Vicente, o Grêmio teve 32% de incremento de vendas nas aglomerações. Em função da marca do Grêmio estar exposta. Como não ter... Então você quer diminuir uma ação que foi sensacional, comentada no Brasil inteiro, o único aeroporto do Brasil em que os torcedores eram recebidos com adesivagem, tudo que não sediava. Qual é a venda que aumentou, Nestor? Mas não vamos diminuir isso, por favor. O Grêmio teve um aumento nas suas vendas e nós reconhecemos isso num momento em que não jogava nenhum campeonato. Nestor, nós não estamos diminuindo e nós estamos reconhecendo isso como um ato importante do ponto de vista de marketing. Mas isto nós estamos dizendo que ele é inconsequente do ponto de vista de resultado de venda de produtos se ele não é acompanhado de uma outra ação ou de várias ações que possibilitem a ampliação disso. Mas eu não estou entendendo. Grêmio, uma outra ação de marketing. O Grêmio não explora, não tem uma política de exploração da questão do Bom Senso Futebol Clube. Não tem. E o Grêmio é afiliado ao Bom Senso Futebol Clube. O Grêmio não teve nenhuma ação de marketing com relação a isso. O Grêmio não ajuda, pelas suas ações de marketing, a melhora de um resultado quanto à política do bom senso futebol. Mas aí, Vicente, desculpe, a tua chapa bateria de frente no bom senso do futebol, sabe por quê? Porque a proposta do teu candidato, do nosso amigo comum, mas adversário político, é que o Grêmio faça excursões ao exterior, para que a marca do Grêmio seja conhecida. Não vai ter essa causa e efeito de certo. Não vamos botar lojinha de marca nos viajar dos Estados Unidos ou para a Europa do Grêmio. Não, agora mas só o problema é assim, tu vai brigar. Mas e por que não? Todo bom senso no futebol, com a questão dessa luta do bom senso no futebol, porque o que os jogadores mais reclamam é a ausência de um calendário que lhes permita férias regulamentares. Eles não conseguem mais jogar às quartas e às quintas-feiras, porque quando o Grêmio simultaneamente, ou qualquer clube brasileiro, joga Libertadores, joga na terça-feira Libertadores, na quinta os seus campeonatos. Não há mais calendário, não há mais datas para o futebol. E a chapa que você fez é que o Grêmio viaje para o exterior.
Mas só um minutinho, não há mais calendário, não tem mais condição. As pessoas não aguentam mais a fadiga, os jogadores reclamam disso todo dia. Tu ia bater de frente com o Bom Senso Futebol Clube. Essa discussão é a discussão que a gente tem que fazer. A gente tem que ter uma política que seja uma política que seja estratégica do clube inteiro. Então tá bom. E não pontual. Tá bom. Eu quero agradecer os dois ilustres gremistas, Dr. Antônio Vicente Martins, Dr. Nestor Rain, Dr. Nestor, Dr. Vicente, e dizer que eu não sei quem é que vai ganhar a eleição, mas independentemente de quem ganha a eleição amanhã, o Grêmio estará entregue em excelentes mãos, porque tem dois grandes candidatos, dois grandes gremistas, seja o Dr. Homero, seja o Dr. Romildo, seja o Dr. Romildo, seja o Dr. Homero. Muito obrigado, Dr. Vicente, pela participação. Muito obrigado, Farid, pela oportunidade. Um grande abraço para o meu amigo Nestor. E que amanhã a gente possa aí ter um grande dia de eleições no Grêmio e, se Deus quiser, com a eleição de Homero presidente, Grêmio por todos. Muito obrigado, doutor Nestor Rain, pela gentileza. Farid, agradeço muito a oportunidade também. Abraço afetuosamente o meu amigo Antônio Vicente Martins. Amanhã vamos encontrar, seja qual for o resultado, eu espero que seja a eleição do Romildo Bolzan, pelas condições que ele reúne, por todo o entorno que ele tem consigo, todos os apoios que ele tem para fazer uma boa gestão de exercício do cargo, mas eu espero que, acabada a eleição, todos nos abracemos, nos congratulemos com o Grêmio, que o que importa é esse nosso grande clube, que todos estão à disposição para tornar o Grêmio ainda maior do que ele é hoje no futebol brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Obrigado, Antônio Vicente Martins. Obrigado, Nestor Rain. Obrigado, doutor Nestor Rain. Obrigado, doutor Vicente Martins.